Olá, minhas amigas, meus amigos, e dando continuidade à nossa segunda parte do nosso VTcast, nosso podcast aqui pelo site da VT News. Eu estou aqui na presença do professor Dr. Lucas Guerra, que hoje estamos aqui juntos explanando sobre saúde mental, sexo e cultura. E tem uma pergunta muito interessante aqui, que nós vamos falar aqui nesse tópico, que é sobre educação e ensino superior. Qual o papel da educação sexual nas escolas e universidades na formação de uma sociedade mais consciente e responsável? Pronto. Eu penso que essa é uma pergunta fundamental, porque é uma temática extremamente importante, tanto para as ciências psicológicas quanto para a educação enquanto campo científico interdisciplinar. Por muito tempo, nesses últimos anos, nós vimos as temáticas de educação sexual sendo colocadas no lugar da tensão ou sendo colocadas no lugar da negligência, do absoluto silêncio dentro das instituições de ensino. Muitos professores e professoras foram ameaçados e ameaçadas também em função de trabalhar ou deixar de trabalhar essas temáticas, no sentido de ter se tornado uma temática bastante proibida nesse sentido, e ao mesmo tempo agora nós temos recentemente uma decisão do governo federal de retorno à educação sexual nas escolas dentro do programa Saúde na Escola, que é um programa importantíssimo e trazendo essa temática também importantíssima para dentro das instituições de ensino escolar. A educação sexual, ela não pode ser negligenciada, né? As crianças e os adolescentes têm direito de compreender o seu corpo, de compreender as suas experiências, de aprender os limites do seu corpo e de como outras pessoas podem tratar o seu corpo. Então, a escola tem um papel determinante nesse tipo de situação. Também existem pesquisas que indicam que em escolas onde a educação sexual ela é fortalecida, a própria escola se torna um canal de busca das crianças por soluções quando elas conseguem perceber determinadas coisas. Como, por exemplo, quando está acontecendo dentro do núcleo familiar um abuso sexual infantil, né, intrafamiliar. Nesse sentido, a escola se torna o lugar onde essa criança pode buscar uma solução, uma ajuda, uma escola preparada para fazer denúncias, né, e reportar determinadas questões. Nós, das ciências psicológicas, precisamos, dentro dos currículos universitários, porque todas as licenciaturas elas têm a disciplina de psicologia da educação, assim como todas as licenciaturas têm dentro da sua grade curricular disciplinas de didática. Essas duas disciplinas, psicologia da educação e didática, não podem negligenciar mais essas temáticas de gênero e sexualidade dentro da escola. Até porque, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, gênero e sexualidade é uma temática transversal a todos os campos de conhecimento. Isso precisa ser respeitado. Por que existe todo esse auê, esse negócio? E eu sei que tem muita coisa que envolve política, é uma coisa que, assim, eu também não vou tocar nesse assunto, né, com relação a essa questão de política, mas eu falo que é uma situação que hoje em dia, quando se toca nesse assunto para algumas pessoas, as pessoas têm na cabeça dela que os professores vão ensinar os alunos a transarem, umas coisas muito, ao meu ver, meio dissipadas, meio controversas, assim. Eu queria que o senhor explicasse dentro da psicologia o porquê que isso acontece. Bom, eu acho que você toca num ponto muito legal de a gente pensar, que é a questão política, mas não é a questão política em si, é pensar o que existe para além dessa política, né? Eu acho que a psicologia, as ciências psicológicas no geral, elas vão conseguir ter um olhar daquilo que vai para além da política, porque a política, ela é só um reflexo de muitas construções de crenças, de muitas questões que estão colocadas dentro dessa experiência. Então, as pessoas temem, né, muitas coisas, as pessoas desconhecem muitas coisas, elas temem muitas coisas por desconhecer e elas desconhecem também por medo de se aproximar de determinados fenômenos. E isso implica em existirem resistências a determinadas temáticas, que não é só sobre sexualidade,
Nós vamos ver essas mesmas questões sendo colocadas, por exemplo, nos debates relativos a drogas ou substâncias entorpecentes, a própria cannabis medicinal ainda é colocada num lugar de tabu. Então, nós vamos ver que todas essas questões que aparentemente estão desconhecidas das pessoas ou que não fazem parte de um repertório de diálogo próximo, né, elas constroem resistências para que as pessoas possam se aproximar de determinados assuntos. Mas nós, dentro dos nossos currículos científicos na universidade e, portanto, da formação de professores que entram em sala de aula, nós temos esses componentes, nós temos essas temáticas sendo trabalhadas quando são. Porque pode existir uma negligência curricular em trabalhar isso também. E isso reflete em professores e professoras não saberem trabalhar isso em sala de aula. O que nos indica que nós precisamos formar professores e professoras, né, capacitadas e capacitados para isso. Mas quando envolve, nós estamos falando de profissionais, cientistas, acadêmicos e acadêmicas que dentro do espaço escolar estão falando sobre sexualidade, estão falando sobre educação voltada à sexualidade de uma forma extremamente natural, adequada às idades correspondentes, tanto as crianças quanto os adolescentes maiores, respeitando aquilo que as crianças e os adolescentes têm como demanda. Então não somos nós profissionais que chegamos com uma palestra pronta ou alguma coisa assim para dizer sobre sexualidade ou educação sexual para crianças, mas sim nós construímos estratégias para que essas crianças nos tragam as demandas delas, as perguntas delas, com a linguagem delas. Nós, profissionais, vamos fazer o reconhecimento dos livros didáticos que estão sendo estudados por aquela escola, que eventualmente nos peçam uma intervenção nesse sentido. Então nós vamos adequar nossa linguagem aos livros didáticos aos quais essas crianças e adolescentes já vão ter acesso, porque essa temática ela não está negligenciada dentro dos livros didáticos, né? Porque os livros didáticos são compostos a partir de determinados parâmetros curriculares. Então essa temática está posta. Basta que nós, profissionais, tanto das ciências psicológicas quanto da educação, façamos esse reconhecimento, nos apropriemos dessa linguagem e saibamos utilizar quais técnicas para quais idades relativas a essa temática. Mas é algo muito tranquilo, é algo extremamente tranquilo e necessário. As crianças têm o direito de fazer esse reconhecimento, né? E as famílias não têm o direito de tirar da criança essa possibilidade. Essa questão de sexo é uma coisa muito é tabuzão mesmo. Eu falo porque eu nasci na década de 80, né? Eu sou de 82, eu tenho 41 anos. E eu fui ver uma camisinha de Vênus na época, era camisinha de Vênus, não era preservativo. Com 7 para 8 anos que eu achei um chaveiro num quintal da casa de uma vizinha minha. Peguei esse chaveiro, aí eu lembro que estava escrito em caso de precisão, quebre o chaveiro. Eu cheguei em casa e mostrei para os meus pais. Eu levei uma surra federal, sabe? Por conta disso, que os meus pais achavam que aquilo era um absurdo, né? Então, assim, eu mesmo fui criado de uma forma que não se falava de sexo dentro da minha casa, né? Se passasse alguma coisa na televisão, alguma novela, alguma coisa, nossa, aquilo era impressionante. Uma vez eu achei na casa de uma vizinha minha uma revista que na época era de uma antigamente, para quem não sabe, para quem é dessa nova geração, existiam revistas que eram telenovelas. Então eram ilustradas na cor preto e branco. Então era como se fosse gibis, vamos falar mais ou menos, era como se fosse um gibi mais de adulto, mas não tinha cena de sexo, né? Era uma revista, então tinha cenas do cara, a mulher seminus, não eram nem nus, e aí embaixo vinha escrito descrevendo o que estava acontecendo. Eu cheguei com uma revista dessa e levei uma surra, vocês não têm ideia o quanto. Então, assim, eu vim de uma geração que a questão da sexualidade, do sexo, e Deus me livre se falasse em homossexual. Isso não existia, né? Não podia se tocar nesse nome, né? E se tinha algum vizinho, alguma coisa, era falado assim, tá vendo o filho de fulano é gay, é homossexual, não fica perto dele, porque senão você vai ficar igual a ele. Então eu escutei isso, não foi só da minha família, eu escutei isso de muitas pessoas ao meu redor, né? Então, e como a minha mãe mesmo diz, né? Hoje em dia meus pais têm outra cabeça, graças a Deus, estão libertos disso, mas
sempre escutei assim, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Um ditado. E hoje, na prática, é uma outra coisa, né? Se bem que os pais, na atualidade, não estão nem tanto preocupados nessa questão. Estão preocupados em dar um tablet, um celular para a criança, para o adolescente e falar, ocupe seu tempo aí, porque eu tenho muita coisa para me resolver aqui. Aí o que você não aprende dentro de casa, você aprende na rua, né? Aí, como a informação está muito... Eu acho que você está materializando duas coisas muito importantes aqui. A primeira é a gente reconhecer que a nossa experiência com uma determinada temática pode ser traumática, no sentido de essa temática ela ter sido negligenciada até a gente fazer algumas descobertas e quando faz isso é recriminado por ter feito. Então, muitas famílias ainda operam dessa forma. Curiosamente, muitas das famílias mais repressoras são as famílias que menos querem que esses conteúdos sejam trabalhados dentro do ambiente escolar, por exemplo. Mas são famílias que dentro do seu ambiente familiar também não vão estar preparadas para falar sobre isso. É por isso que nós, profissionais e cientistas, somos importantes dentro desse contexto. E a segunda questão que você traz para a gente pensar e que é fundamental ser pensada mesmo, é o acesso que as crianças e adolescentes têm aos aparelhos eletrônicos desde a primeira infância, o que faz com que essas pessoas, crianças e adolescentes, estejam vulneráveis a quaisquer conteúdos que passem a compor esse universo deste órgão, né, do nosso corpo, que é o aparelho celular na contemporaneidade. Então isso é algo que nós precisamos realmente pensar. Você terminou a sua fala dizendo, aquilo que eu não aprendi em casa, eu vou aprender por outros meios. E aí eu queria dizer isso não só para profissionais ou estudantes que estejam aqui nos assistindo, mas aos pais e mães que estão nos assistindo, né? Que as mídias são pedagógicas, elas ensinam. Se são boas mídias ou se são péssimas mídias, isso é uma outra história. Mas boas ou ruins, elas ensinam. E é muito duro às vezes ouvir isso. Se você não falar sobre sexo ou sobre sexualidade com seu filho, com a sua filha, alguém vai falar, alguém vai ocupar esse lugar de fala, né? Se não for a família, se não forem profissionais, professores e professoras falando, alguém vai falar. E vai falar com que linguagem? E vai falar com que propriedade? Com que aparecimento desse fenômeno. E aí a gente sabe, por exemplo, que a pornografia ela é algo corriqueiro dentro de qualquer aparelho telefônico. Hoje você tem um acesso facilitado a plataformas de pornografia. Hoje as crianças e adolescentes já estão em redes sociais. A gente viu um escândalo esse ano, por exemplo, sendo desvelado por veículos de comunicação sobre o Discord, que é um lugar muito popular entre adolescentes. Então, muitas reportagens e denúncias saíram com relação ao Discord. E crianças e adolescentes recebem conteúdo pornográfico por WhatsApp, nos grupos de amigos, etc. Sobretudo os meninos. Nós estávamos falando sobre masculinidade no episódio anterior. Então, para nós pensarmos, por exemplo, como esse acesso ele implica as nossas crianças e adolescentes, eu vou finalizar essa pauta com uma fala de uma amiga minha que é jornalista, a professora doutora Neala Valentim Machado, da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela sempre diz que deixar uma criança com o celular na mão, completamente livre para todos os conteúdos que chegarem até ela, é a mesma coisa que você deixar uma criança abandonada em horário de pico na Praça da Sé, em São Paulo. Tudo pode acontecer com aquela criança ou com esse adolescente que esteja com o celular na mão. Então, nós precisamos ocupar o lugar da compreensão com ciência, com pedagogia, com didática, antes de esses outros conteúdos que são absolutamente nocivos ocupem esse lugar. O senhor acha que os jogos online, que é assim, o que predomina hoje, assim, uma das coisas que mais predomina entre a nossa sociedade, ele está adoecendo os jovens, adolescentes, as crianças? Porque eu tenho familiares que têm filhos que ficam
ficam a madrugada inteira jogando essas coisas, que ao meu ver é uma porcaria isso, entendeu? E ficam a madrugada inteira jogando, e cada vez que joga, cada vez quer jogar, sabe? E aí dentro desse grupo, eu percebo que os adolescentes, eles xingam muito, eles falam muita besteira, muito palavrão, sabe? E aí os pais, por estarem ocupados com os seus trabalhos corriqueiros, acabam não prestando atenção nesse âmbito que tá rodando ali. Uhum. Eu penso que o vício por jogos, como todos os vícios por mídias eletrônicas e essas questões comunicacionais, são preocupantes e são o drama desse momento do nosso século, pelo menos. Eu acho que esses são os grandes dramas, como administrar isso tudo, né? Inclusive para outros fatores. Recentemente, por exemplo, a Suécia, que é um país que há 30 anos já trabalhava só com educação digital, volta atrás dentro dessa política de digitalização da educação para trazer livros impressos para o cotidiano das crianças, para afastar a infância das telas o máximo possível. Então, se esse é um movimento que a Suécia, que tem uma experiência de 30 anos, tem feito hoje, nós podemos aprender com essa experiência sem termos feito da mesma forma, né? Nós precisamos pensar que a infância, ela pode ser garantida, e ela precisa, na realidade, ser garantida, não apenas a partir de mídias sociais, telas, conteúdos mediatizados. Nós precisamos do concreto ainda, nós precisamos garantir para a infância uma série de coisas que não perpassam o digital. Ou nós podemos produzir adoecimento, né? E aí, quando eu falo sobre nós produzirmos adoecimento, nós, sociedade, pais e mães, né, que colocam a tela na frente dos filhos, muito crianças, que não controlam os conteúdos acessados pelas crianças, que não controlam, né, mesmo o tempo de utilização disso ou de uma mesma coisa, porque é uma coisa você diversificar suas atividades e outra coisa você deixar a criança exposta a uma tela num jogo por 10 horas. 10 horas com programação diversificada, mesmo em tela, ou 10 horas, né, imerso dentro de uma outra realidade que é o jogo hoje, e vamos pensar que a tecnologia sempre só demanda mais tecnologia para se atualizar, nunca menos, nós nunca vamos viver um mundo menos tecnológico. Sempre mais. Então nós vamos ter que estar sempre pensando realmente nesse drama que nós estamos vivendo desse tempo, que envolvem todas essas questões. E só para botar uma vírgula nessa problemática que você levantou, os próprios jogos piratas dentro da internet, o que é uma realidade, as pessoas piratearem os seus jogos eletrônicos, fazem com que crianças e adolescentes acessem sites que têm como publicidade muitas páginas de pornografia ou que levam a páginas de pornografia. Qualquer pai e qualquer mãe que entre agora, por exemplo, em um site pirata de baixar games ou músicas ou qualquer coisa, vai se deparar com publicidades pornográficas lá, nesse lugar. Então, mesmo as coisas que parecem inocentes aos olhos dos pais e mães, com relação a conteúdos que estão disponibilizados em computadores e celulares, bom, esses conteúdos das quais nós estamos falando estão presentes dentro desse universo. É muito assunto. Por mim, nós íamos fazer a primeira parte, segunda parte, terceira, quarta, quinta, 10ª parte, mas com certeza o senhor está convidado a retornar aqui, porque nós temos a psicologia, né, a psicanálise, ela tem uma abrangência muito grande e hoje ela faz parte praticamente e tem uma importância muito grande do que se vive hoje, o presente, né? Para encerrar, eu queria que o senhor falasse para mim sobre como compartilhar algumas estratégias práticas para manter um equilíbrio saudável entre a saúde mental e a vida sexual. Eu penso que, primeiro de tudo, a gente tem que se conhecer. Conhecer os nossos limites, conhecer aquilo que a gente gosta, reconhecer aquilo que é do nosso desejo, ao mesmo tempo reconhecer aquilo que não nos satisfaz. Eu acho que isso tudo, nesse sentido, garante de algum modo saúde mental. A gente fazer um reconhecimento. Isso é uma dica prática. Como chegar a essa dica, né? Porque se conhecer parece algo que eu estou falando e é muito fácil. Não.
busquem terapia, busquem conhecimento sobre si dentro de práticas de psicoterapia ou de análise dentro da psicanálise. O importante realmente é que a gente tenha esses espaços de poder fazer esse reconhecimento sobre nós mesmos e nós mesmas, garantindo assim que minimamente a gente se conheça e reconheça os nossos limites também. Suas considerações? Estou imensamente grato pelo convite de estar aqui para falar sobre um assunto que é seríssimo e que muitas vezes é banalizado por N fatores, até porque o humor é um recurso social para falar sobre sexo. A gente se autoriza a falar sobre sexo rindo, mas a gente não se autoriza a falar sobre sexo de uma forma séria. Que bom ter esse espaço para poder falar sobre sexo com essa perspectiva da seriedade que o sexo tem e do impacto que ele tem na nossa saúde mental. Vocês podem seguir o meu instituto, Instituto Guerra, no Instagram, instituto.guerra, e acompanhar também as minhas publicações e livros, textos disponíveis no meu blog lucasguerrapsi.blogspot.com. Perfeito. E é isso, gente. Bati um papo hoje com o Dr. Guerra aqui, Dr. Lucas Guerra, que demos uma pincelada meio por cima, né, doutor, sobre esses assuntos, porque é muito conteúdo. E eu peço a todos vocês que acompanhem as nossas plataformas digitais, o nosso Instagram, @vtnews.com.br, e também o nosso site www.vtnews.com.br. E eu encerro esse bate-papo incrível com o Dr. Guerra e conto com a participação de vocês nos nossos próximos VTcast. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.